muitos dias já vinham se passando, desde a noite em que o jovem que virava bicho foi morto. Contudo, depois da família daquele jovem ter vindo até as nossas terras para buscar o seu corpo, as noites que se passaram seguidas depois daquele dia nunca mais foram as mesmas. Depois de muitos outros acontecimentos em nossas terras, que envolviam o desaparecimento de muitos outros animais, minha família começou a se sentir ameaçada por aquela família que morava vizinha às nossas terras. Esses acontecimentos que começaram a aterrorizar as nossas noites passaram a acontecer depois que essa mesma família resolveu ir até as nossas terras para reclamar o corpo daquele jovem. E logo depois disso, com o passar de algumas noites, nossa propriedade passou a ser invadida pelo que parecia não ser apenas uma fera, mas sim três. Durante os dias que se passavam, na maioria das vezes, no momento em que estávamos fazendo nossos afazeres matinais, éramos surpreendidos por alguém daquela família, que na maioria das vezes estavam embrenhados em meio à mata, andando à espreita e nos observando. A impressão que tínhamos era que não demoraria muito para que algo muito ruim viesse a nos acontecer, tirando o fato que na maioria das noites que se passavam, nossos animais eram mutilados com os ataques que sofriam dessas infames criaturas do inferno. Quando nós não encontrávamos os animais mortos, os que eram encontrados vivos acabavam tendo que ser sacrificados, devido à gravidade de seus ferimentos. Meu pai, vendo que mais cedo ou mais tarde esses ataques iriam se voltar contra nós, tomou a frente de tudo e acabou vendendo algumas máquinas que possuía, e com o dinheiro da venda acabou comprando armas de grosso calibre. Instalou luzes por toda a nossa propriedade e também reforçou portas e janelas da nossa casa. Para minha família ficar naquele lugar já não era mais seguro. Mas meu pai dizia que só deixaria suas terras se tirassem a sua vida. E depois de tudo isso que vinha acontecendo, passamos a andar armados por nossas terras. E as ordens que nosso pai tinha nos dado era que se alguém daquela família fosse visto em nossas terras, que atirássemos para matar. Já fazia um bom tempo que não tínhamos nenhum tipo de surpresa. Parecia que nossas vidas estavam voltando ao normal. Mas quando foi uma noite, uma de minhas irmãs acordou a toda a minha família com os gritos que desferia em seu quarto, gritos que cortavam a noite. Do lado de fora da casa, era possível ouvir que algo se esfregava pelas paredes. E não demorou muito para que ouvíssemos o barulho de algo se jogando sobre a porta de entrada de nossa casa. Naquele momento, eu, meu irmão e meu pai corrimos até a sala e notamos que não demoraria muito para que a porta fosse derrubada. E no momento em que isso aconteceu, vimos aquelas três criaturas. Elas estavam paradas nos observando. Também era possível ver seus dentes expostos para fora de sua boca. Sua pelagem era rala, e os três possuíam formas idênticas. Corpo completamente esquelético, olhos amarelos e braços longos. Suas mãos eram completamente deformadas, mas entre eles existia um que parecia ser o líder. Este, no momento em que nos viu, se colocou em pé e caminhou em direção à nossa casa, enquanto os outros dois o acompanhavam às suas costas. De imediato abrimos fogo contra aquelas criaturas do inferno, que pareciam conseguir desviar dos tiros. Não demorou muito para se aproximarem da porta, e foi nesse momento que minha mãe nos surpreendeu. Ela carregava uma panela de água fervente em suas mãos, e foi no momento em que eu fui atacado e jogou a água sobre a criatura. De imediato,
aquele ser soltou um forte uivo e correu para fora da casa. Do lado de fora escutávamos as palavras que se misturavam com resmungos. Era a voz daquele senhor que foi à porta de nossa casa. Ele pronunciou que a partir daquele momento nossa família não teria mais paz. Então sumiram na noite. Depois disso, meu pai, temendo por nossas vidas, deixou aquelas terras para trás e fomos embora daquele lugar. Infelizmente, meu pai e minha mãe acabaram falecendo 1 ano depois de tudo isso ter acontecido. Meu pai foi decaindo cada dia mais. Ele não aceitava o fato de perder seus sonhos e com isso foi adoecendo aos poucos. Minha mãe, de tanto ver o sofrimento de meu pai, também ficou doente. Infelizmente, passado exatamente 2 meses do falecimento do meu pai, minha mãe também faleceu. Nossas terras continuam abandonadas. Eu e meus irmãos cogitamos a ideia de voltar para aquele lugar. Sabemos que se isso acontecer e aquela família ainda estiver morando próximo às nossas terras, teremos que estar preparados. Não descartamos a hipótese do pior vir a acontecer com nós, mas é impossível deixar tudo o que passamos de lado. E foi por causa daquela família que nossos pais acabaram falecendo. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Depois de termos deixado nossas terras para trás, devido aos acontecimentos aterrorizantes que toda a minha família passou, não demorou muito tempo para que meu pai viesse a ser acometido por alguns problemas de saúde. E estes problemas acabaram tirando a sua vida. Como meu pai e minha mãe sempre foram um casal muito unido, aconteceu que minha mãe, por ter perdido o grande amor da sua vida, também adoeceu. E com isso não demorou muito tempo para que minha mãe também viesse a falecer. Para mim e meus irmãos, o que ocasionou todo esse transtorno em nossas vidas foi aquela maldita família de lobisomens que moravam vizinhas às nossas terras. Nossos pais em vida nos recomendaram para que nunca mais voltássemos a pôr os nossos pés sobre aquelas terras. Mas depois do falecimento dos nossos pais tudo mudou. Já carregávamos a amargura de ter que deixar tudo para trás. E depois da morte dos pilares mais fortes de nossa família, tudo que passou a ser carregado por cada um de nós foi o ódio e o grande desejo de vingar a morte deles. Pois querendo ou não, foi aquela maldita família que destruiu as nossas vidas. Depois de muito tempo longe das terras que pertenciam à nossa família, eu e meus outros irmãos decidimos voltar até aquele lugar. Buscamos muitos recursos que pudessem estar nos ajudando a confrontar esses seres infernais. Também estudamos muito sobre essas criaturas e muita coisa foi descoberta. Uma delas foi que somente se um lobisomem estiver disposto a passar a sua maldição, isso acontecerá através de sua mordida. Saímos de nossa atual localização pouco antes do raiar do dia e depois de algumas horas na estrada,
Tão logo começamos a fazer o caminho que nos levaria até a nossa antiga casa, notamos que muita coisa tinha mudado e, infelizmente, tínhamos a certeza que não somente a nossa família acabou sendo afligida por aquelas criaturas, pois pelo caminho era fácil perceber que muitos sonhos foram deixados para trás. Faltava pouco para chegarmos em nossa velha e antiga casa. E tão logo nos aproximamos, as lembranças dos bons momentos vividos naquele lugar, ao lado de nosso pai e nossa mãe, vieram à tona em nossos pensamentos. Isso acabou fazendo com que a raiva e a vontade de nos vingar só aumentasse. Tão logo chegamos e a porteira foi aberta, entramos naquelas terras que eram nossas por direito. Não foi fácil ver as terras que meu pai sempre cuidou com muito zelo, tomada pelo mato. A velha casa também sofreu muito com o tempo. Suas madeiras estavam, a maior parte, podres. Portas e janelas estavam quebradas. Mas, para nossa surpresa, no momento em que caminhamos em direção à porta e chegamos à sala, ainda se mantinha intacto, lutando contra o tempo, um quadro muito antigo pintado à mão, que retratava um dos muitos dias felizes que meu pai e minha mãe ainda viriam a ter. Aquele velho quadro remetia ao passado, e nele estava pintado o dia do casamento de nossos pais. Olhar aquele quadro naquele momento firmou nossos pés naquelas terras novamente, e a partir daquele momento mais ninguém, ou coisa alguma, nos tiraria dali novamente. Tratamos de arrumar e reforçar as portas e janelas, para termos o mínimo de segurança. Também não demorou muito para escutarmos o nome de nosso velho pai ser pronunciado por alguém que estava chamando à frente de nossa casa. E quando caminhamos e saímos pela porta da frente, tivemos uma surpresa muito boa. Era um dos homens de mais confiança de nosso pai. Quando ele nos viu, seus olhos se encheram de lágrimas, e depois de uma cordial saudação àquele velho amigo, ele foi convidado a entrar. Bastião, que sempre estava lado a lado com meu velho pai, depois de se acomodar dentro de casa, começou a nos contar o que aconteceu depois de nossa partida, e o que também vinha acontecendo até os dias de hoje. Muitas famílias acabaram deixando tudo para trás. Outras venderam as suas terras, pois mais ninguém aguentava encontrar os seus animais mortos pelos campos, ou terem seus terrenos invadidos por aqueles famigerados lobisomens. Até os dias de hoje, essas criaturas são vistas perambulando pelas estradas à noite. Foi então, no mesmo momento em que pensei em perguntar para Bastião como ele vinha lidando com tudo isso, que ele acabou nos relatando que a maior riqueza que ele acabara tendo nos dias de hoje é a sua esposa, que mesmo com as suas lutas tem sido forte e lhe dado força. Também o seu casal de filhos. E Bastião também falou que jamais deixaria as terras que vive hoje, pois lhe foram dadas por nosso velho pai. Então, para ele sair desse lugar, só se for para abotoar o paletó de madeira. Bastião suspeitava o motivo para estarmos novamente naquele lugar, e de imediato falou que estaria ao nosso lado. Depois de reforçarmos portas e janelas, Bastião foi até a casa, e tão logo retornou, ficamos dentro da casa com as luzes apagadas, de olho em toda a mata que tinha ao redor de nossa propriedade. Mas por 3 noites, nada aconteceu. Nenhum barulho foi ouvido e nada foi visto andando pela mata ao nosso redor. Foi então que decidimos que pouco antes da noite chegar, faríamos o caminho pela mata, que nos levaria até a casa onde aquela família de cães do inferno morava. E assim o fizemos. Depois de alguns minutos andando pela mata, e a noite já estar se aproximando, acabamos passando pelo que parecia ser uma grande vala. E foi no momento em que a passamos que Sebastião acabou fazendo o sinal da cruz.
e falou que o que havia saído daquela vala era o próprio diabo, e que seria muito difícil lutar contra algo que já não tinha mais vida. Depois de ouvir Bastião falar isso, acabei ficando abismado com as suas palavras. Então pedi para ele explicar melhor toda aquela situação. Foi então que Bastião nos perguntou se tínhamos lembranças do homem que era o pai daquela família. E como não teríamos, pois foi esse mesmo que foi até a porta de nossa casa com os seus filhos, pedir permissão para entrar em nossas terras e buscar o corpo de seu filho. Então Bastião começou a nos contar que foi em uma madrugada fria que uma das muitas fazendas que existia na região foi invadida por uma dessas criaturas. Até onde se sabe, esse ser do inferno invadiu a casa que existia na fazenda para matar uma criança recém-nascida. Mas tão logo conseguiu derrubar a porta, se deparou com muitos homens que se encontravam fortemente armados. Boatos correm a região que depois que aquela criatura foi alvejada por balas, ela não voltou à sua forma humana. Esta cova é o lugar onde aquele diabo foi enterrado. Então perguntei por que a cova estava aberta. Foi então que Bastião nos falou que alguns capatazes que faziam a segurança da fazenda que existia próximo àquele lugar acabaram tendo a infelicidade de ver a besta fera saindo da cova e correndo em direção à densa vegetação. Muitos começaram a acreditar que aquele que era a fera tinha vendido sua alma ao diabo, mexido com magia negra. E por esse motivo, quando a criatura foi morta, não retomou a sua forma humana. Mas infelizmente a criatura tomou posse daquele corpo. E agora, esse demônio anda vagando durante as madrugadas, matando e afligindo tudo e todos que cruzam o seu caminho. Muitos já descarregaram a sua arma nesse ser demoníaco e viram que não se pode matar o que já está morto. Por esse motivo, muitos passaram a lhe chamar de Hilkes, que significa morte. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Depois de algumas horas andando pela mata, e Bastião ter nos contado tudo o que sabia sobre aquela horrenda anomalia que teríamos que enfrentar, chegamos até a casa daquela família que desgraçou não somente a nossa vida, mas de todos que moravam naquela região. Acredito que vocês ficariam surpresos com o que vimos. O estado em que aquela casa se encontrava era deplorável. Era completamente visível que aquele lugar tinha deixado de ser uma casa de família há muito tempo e tinha se tornado um grande matadouro de animais. Em suas paredes, que um dia foram brancas, era possível ver as manchas que escorreram e tão logo chegaram ao chão, formaram grandes poças de sangue que já se encontravam completamente secos. Por toda a casa, encontrávamos o que um dia foi algum animal, completamente esquartejado, outros completamente em estado de decomposição, ou ossos. Muitos ossos por todos os cantos que olhávamos. O cheiro da morte estava impregnado sobre toda aquela casa. Então, depois de percorrermos todas as peças daquele lugar e não encontrarmos nenhum indício que aquela família ainda habitava ali, acabamos encontrando no chão do que um dia foi uma cozinha, uma pequena porta,
e nela existia um cadeado muito grande e antigo. Por incrível que pareça, o cadeado estava aberto. De imediato, toda essa situação nos deixou muito apreensivos. O fato daquele cadeado não estar batido parecia que, de certa forma, foi deixado intencionalmente. E se alguma coisa estivesse lá embaixo, poderia já estar à nossa espera. Depois de já estarmos com as armas em punhos e preparados para enfrentar aquele ser do inferno, abrimos aquela pequena porta e lentamente, um a um, começamos a descer aquelas escadas. Conseguimos ver uma fraca iluminação que refletia bem no final daquelas escadas. Parecia ser a luz de velas. Conforme descíamos, notamos que um cheiro muito forte de sangue se misturava com o odor de velas derretidas. Tão logo terminamos de descer aqueles degraus, para o espanto de todos, o que vimos nos deixou completamente sem ação. Naquele lugar existia 4 pilares de concreto. Sobre o topo de cada um daqueles pilares existia uma escrita que parecia ser muito antiga, e também a carranca que dava a forma de um crânio que parecia ser daquelas criaturas. O que estarei contando é algo que não somente envolve o sobrenatural, mas também envolve uma criatura sanguinária e completamente fora de controle. De cada pilar saía 7 correntes, que pareciam ser de pratas. Na ponta de cada corrente havia grandes ganchos, e para o espanto e o pavor de todos, em cada pilar daqueles havia um membro daquela família. Os ganchos transpassavam seus corpos e esticavam sua pele como se fosse de borracha. E por incrível que pareça, os corpos ainda eram de lobisomem, mas a cabeça de cada um deles estava na forma humana, cabeças as quais estavam separadas do corpo, e cada uma colocada sobre os pés de cada fera que pertenciam. A visão que tínhamos naquele momento era que, para permanecer vivo, aquele velho acabou sacrificando cada um de seus filhos, ele dando como oferenda para o próprio demônio, ao qual ele afirmou o pacto. Naquele momento, não existia outra explicação, pois o único corpo que não encontramos naquele lugar era o corpo do velho. Também encontramos um grande buraco feito sobre a parede. Conseguíamos ver que saía para os fundos da casa. Pouco antes de sairmos daquela casa, Bastião me chamou e mostrou a mim e meus irmãos o que parecia ser um imenso desenho feito no chão. Esse desenho era composto por várias formas. Uma flecha que formava um grande círculo, no sentido anti-horário. Sobre o centro havia uma estrela de cabeça para baixo, e sobre cada ponta dessa estrela existia o que parecia ser a parte do corpo de um animal. E por final, tínhamos a impressão que aquela estrela também formava o rosto distorcido do que parecia ser um grande bode. Todos nós já estávamos incomodados de estarmos naquele lugar. Estávamos nos sentindo muito cansados. A energia maligna que dominava todo aquele recinto parecia se alimentar de nossas vidas. Então, no momento em que saímos para fora daquela casa, decidimos voltar para casa. Estávamos completamente esgotados e já sem forças. E se aquele maldito lobisomem viesse a nos encontrar daquela forma, era mais do que certo que não teríamos força alguma para revidar aos seus ataques. Certamente que seríamos mortos. Então, no momento em que fazíamos o caminho para retornar à nossa casa, tivemos a impressão que algo andava pela mata ao nosso redor. Era aquele maldito Canis do inferno. Também notamos que ao seu lado havia uma velha, pálida, de rosto muito cansado e dentes totalmente podres. Ela estava encoberta por um manto de cor negra. Esse manto encobria boa parte de sua cabeça. Descia para seu corpo
e depois de chegar em seus pés, se alongava pelo chão. Conforme andávamos pela mata e olhávamos para aqueles dois seres, aquela velha também nos olhava e dava gritos que cortavam a noite. Eram gritos agonizantes. Era possível ouvir Bastião de cabeça baixa, rezando e pedindo para que aquele mal se afastasse de cada um de nós. Por incrível que pareça, o caminho que fazíamos parecia ter ficado 3 vezes mais longo. A mata nunca se acabava e nós não conseguíamos chegar em casa. Parecia que estávamos perdidos. Foi então, quando faltava somente alguns minutos para o dia clarear, que olhamos para a direção que aquelas 2 manifestações do mal estavam e vimos que aqueles seres tinham sumidos. E foi no momento em que retornamos a olhar para a frente, por incrível que pareça, por entre os galhos das árvores, conseguíamos ver a casa de meus pais, a poucos metros de nós. Parecia que estávamos perdidos na mata há algumas horas, e só encontramos a direção a ser tomada depois que passamos boa parte da noite e da madrugada sendo acompanhados por aquele maldito lobisomem e por aquela velha que Bastião acredita que era uma bruxa. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Ah!